Olá, meus queridos amigos aqui do nosso canal Teologia para Doido, o canal daquele que é doido por Jesus. Maravilha! Estaremos aqui apresentando para você mais uma vez, nesta semana, o segundo vídeo aqui da nossa série Carta às Igrejas do Apocalipse, o alerta de Cristo para o seu povo. Nessa semana, nós estaremos estudando a carta do apóstolo João na ilha de Patmos ali, a igreja direcionada à igreja de Esmirna. Quero convidar vocês para mais esse episódio aqui da nossa série. Então vamos lá, vamos aqui para o nosso esboço, né? Vamos aqui trazer para você o esboço dessa carta, amém? Então vamos lá. Primeiro aqui, o esboço da carta a Esmirna. Essa carta, ela foi direcionada ao anjo da igreja que estava ali em Esmirna. Uma carta direcionada. Segundo ponto aqui, a apresentação de Jesus àquela liderança. Jesus se apresenta àquela liderança. Como sempre, Jesus, ele faz ali as suas apresentações, aquelas cartas ali que nós vamos estar acompanhando. Terceiro aqui, o reconhecimento àquela igreja, a igreja que foi reconhecida por Jesus. E ele disse, eu sei as tuas obras. Quarto ponto aqui, o conselho que Jesus deu àquela comunidade. Jesus aconselha aquela comunidade. E o quinto ponto aqui, as promessas feitas àquela igreja e àquela liderança. Então, isso aqui nós estaremos estudando, nós estaremos analisando aqui esses fatos e eu convido você vamos entrar aqui na nossa carta de hoje. Vamos lá, queridos, então, vamos dar sequência aqui à nossa série de vídeo que nós iremos aqui apresentar para você, falando sobre as 7 igrejas do Apocalipse, essas cartas que nós iremos estar aqui apresentando para você. No vídeo passado, nós falamos sobre a igreja de Éfeso, demos aqui uma ênfase, né? Tratamos aqui de alguns assuntos maravilhosos e algumas questões para o futuro que a intenção aqui dessas cartas, na verdade, é apresentar o alerta final de Cristo para o seu povo. Então, dentro aqui da sistemática dessas cartas, nós iremos trazer aqui para você alguns alertas que Jesus ele deixou bem específicos aí para nós estarmos aprendendo e estarmos aí assimilando aqui com esses conteúdos dessa carta. E nessa semana, nesse vídeo, nessa oportunidade, eu quero apresentar para você aqui a carta à igreja de Esmirna, essa carta maravilhosa, direcionada e dita por Jesus à igreja perseguida, a igreja que viveu em meio à perseguição. Gostaria que você não perdesse nenhum detalhe desse vídeo. Assista ele até o final, que tem muita coisa boa aqui para você, para nós, para aprendermos aqui com essa maravilhosa carta à igreja de Esmirna. Então, antes de eu começar aqui, já quero apresentar para você, esse é o livro que nós estamos estudando, estamos aqui acompanhando passo a passo aqui, Steven Lawson, tá bom? Então, se você puder, você pode estar adquirindo esse livro, estudando também aqui a Bíblia Sagrada, né? A nossa Bíblia Sagrada aqui no Apocalipse, né? Livro do Apocalipse, livro das revelações, falando a respeito desse tema aqui. Ela é uma carta curta, é uma carta bastante curta, mas porém ela é muito sistemática, ela tem muitos detalhes maravilhosos para nós estarmos aqui apresentando hoje para você. Antes de eu entrar, eu quero convidar você para
estar aqui deixando a sua participação conosco aqui. Gente, você vai ter muito conteúdo aqui, nós vamos apresentar para você muito conteúdo e eu gostaria que você não perdesse nenhum dos conteúdos. Você se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu joinha aí e não se esqueça aqui de apertar o sininho para que quando nós postarmos aqui esses conteúdos, as próximas cartas que virão, nós já estamos aqui na segunda carta, né? Iremos estudar aqui a segunda carta. Nós temos aí mais 5 cartas aí maravilhosas para nós estarmos estudando. Eu quero chamar você para estar acompanhando aqui juntamente comigo. Então, deixa o seu joinha, se inscreve no canal aí e aperta aqui o sininho para quando nós postarmos aqui as próximas cartas e você possa também receber as notificações e estar por dentro juntamente conosco. Gente, a carta de hoje vai te surpreender. Você vai ser abençoado com a carta de hoje. Então, vamos lá? Já vamos entrar aqui? Então, não se esqueça, deixa o seu joinha, deixa o seu likezinho aí para nos ajudar e, se possível também, se inscreve no canal aí, por favor, tá bom? Então, vamos lá. Apocalipse, se você puder acompanhar, Apocalipse no capítulo 2, a partir do verso 8, em seguida, até o verso 11, ele vai dizer assim, verso 8, e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulações, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, que ouçam, que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém? Vamos lá, vamos para o significado de Esmirna. Esmirna significava mirra, fragrância usada para se fabricar perfumes. Quando esmagada, a casca da mirra exala doce aroma. Esta é a precisa descrição da igreja. Quanto mais esmagada pelo mundo, em virtude de sua fé em Cristo, mais aroma do seu testemunho exalada. Então, olha só que coisa interessante. O significado de Esmirna, ela trazia para um significado de mirra. E a mirra nada mais é do que uma casca que era espremida para se tirar, extrair daquela casca um doce aroma e um perfume gostoso. Então, essa igreja foi considerada por Jesus a igreja do sofrimento, a igreja que mais sofreu, a igreja que estava no período da grande perseguição romana. Então foi a igreja que foi perseguida, que foi judiada, muitos martirizados ali naquela igreja, e foi a igreja que passou por esse período de grande aflição. Então vamos lá, vamos aqui apresentar para vocês aqui o contexto geral, como nós falamos aqui, né, do esboço dessa carta. Nós vamos apresentar para vocês aqui, né, vamos apresentar aqui o esboço dessa carta. Então, primeiro aqui, a carta de Esmirna, a sua apresentação, né? A sua apresentação, Jesus, ele se apresenta àquela liderança, né? Aqueles líderes daquela igreja. Jesus, ele se apresenta como sempre. Jesus, ele tem se apresentado à sua igreja. Então, ele diz, olha, ao anjo da igreja que está em Esmirna. Ele diz assim,
eu sou o primeiro e o último, aquele que morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Então, assim como aquela igreja estava passando por um período de perseguição e até morte, muitos morreram no período daquela igreja, da igreja de Esmirna. Muitos morreram. Jesus apresentou-se para ela, para aquela igreja, como aquele que passou pelo mesmo que aquela igreja estava passando, pelo sofrimento, pelo padecimento da cruz e até a morte e a ressurreição. Olha só, eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro, aquele que morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Então Jesus estava trazendo para elas um significado do que era padecer, sofrer e até morrer pelo amor ao Evangelho. Jesus estava dizendo: olha, ainda que vocês venham passar pela morte, mas vocês, como eu, há de ressuscitar. Jesus, ele é a primícia dos mortos. E ele está dizendo aqui: olha, vocês passarão pela morte, mas vocês hão de ressuscitar, assim como eu ressuscitei. Então, essa é a melhor dádiva, é a maior dádiva que nós devemos saber, que mesmo se passar pela morte, mesmo se padecer a morte, mas se nós padecermos com Cristo essa morte, nós ressuscitaremos também com Ele. O segundo ponto aqui, ele diz assim, ó, o reconhecimento de Jesus para aquela comunidade. Então, o reconhecimento por Jesus, ele diz assim, ó, eu sei o que vocês estão sofrendo, sei também da sua pobreza, mas na verdade vocês são ricos. Então, olha só, uma igreja, uma comunidade que estava instalada em uma das maiores cidades daquela época, a cidade de Esmirna, ela estava localizada ali em uma das cidades, né, que era muito rica. Então, Esmirna era uma cidade que tinha muita riqueza, porém, a comunidade, essa comunidade cristã que estava estabelecida ali naquela cidade, era uma igreja pobre, era uma igreja que somente os mais simples, os mais humildes, os mais pobres frequentavam aquela igreja. Então, há uma diferença na igreja que estava lá em Corinto, né? A igreja que estava em Corinto era uma igreja que frequentava ali todos os tipos de pessoas, ricos, pobres, miseráveis. Então tinha uma vasta qualidade de pessoas, né? Uma vasta qualidade de pessoas que estavam ali naquela igreja. Mas na igreja de Esmirna era diferente. Na igreja de Esmirna era uma comunidade de pessoas carentes, de pessoas pobres. Só que Jesus fala para ela: olha, eu sei o que vocês estão sofrendo. Jesus reconhecendo o sofrimento daquela igreja. Eu sei o que vocês estão sofrendo. Sei também da sua pobreza. Olha, Jesus sabia que aquela igreja era uma igreja de posses, era uma igreja que era pobre, mas na verdade vocês são ricos. Então a riqueza, por mais que nós olhamos para aquelas pessoas que são estupidamente ricas, né, que têm posses, porém, quando você olha lá dentro do coração daquela pessoa, ela é a pessoa mais pobre do universo, porque a riqueza, ela não se mede através daquilo que você tem, mas a riqueza, ela se trata de uma capacidade espiritual da pessoa brilhar. Então, a pessoa verdadeiramente rica é aquela pessoa que tem paz, aquela pessoa que tem comunhão, aquela pessoa que tem amor, aquela pessoa que ela é caridosa. Então, esse é o verdadeiro rico. Esse é o verdadeiro rico. Ele diz também assim, ó, sei também do seu sofrimento que vocês estão passando como aqueles que se chamam judeus, com os falsos judeus. Então, naquela igreja, existia pessoas que se diziam judeus, mas que na verdade não eram judeus, eram falsos judeus, pois eles estavam querendo, na verdade, destruir, eles estavam querendo acabar com o cristianismo ali no meio daquela igreja.
eles têm falado mal de vocês, eles são um grupo que pertence ao inimigo. Então, na verdade, eles se faziam de amigos, eram pessoas que se diziam amigos, mas na verdade eram pessoas que eram inimigas, se travestindo ali de amigos. Então, aquele falso amigo, né? Ou amigo da onça, aquele que na sua frente ele se faz de amigo, mas que por trás de você ele é o seu inimigo, ele está querendo te destruir. Isso não se trata de semitismo, antijudaísmo, tá? Essa carta aqui, ela não é anti-judeus, anti-judaizantes, ela não é antissemitas, pelo contrário, ela é uma carta que ela é direcionada a pessoas que hão de ser salvos. Não importa se você é judeu, se você é grego, se você é persa, se você é romano, se você é brasileiro, se você é italiano, mexicano, não importa. O importante é que você seja salvo em Cristo Jesus. Amém? Então, o terceiro ponto aqui, na verdade, né? O terceiro ponto aqui do esboço da carta, ele diz assim, ó: o sofrimento que estava para vir sobre aquela igreja. Então, ele vai falar sobre o alertar aquela igreja a respeito do sofrimento, o alerta, né? Jesus estava dando para aquela igreja, falando a respeito do sofrimento que elas haveriam de passar, que viriam sobre elas. Então, Jesus já estava alertando aquela igreja ao sofrimento que ela viria passar. Então, olha só o que Jesus diz para eles: não tenham medo daquilo que irão ou que irá acontecer com vocês. Então, Jesus falou assim: olha, o que há de vir virá, não tardará. O que irá acontecer, vai acontecer, não tem como fugir, não tem para onde fugir. O que vai acontecer com vocês irá acontecer sim, mas só que tem uma coisa: não temas em tudo aquilo que há de vir sobre vocês. Não tenham medo. Vocês serão jogados na prisão. Olha só que alerta, gente. Olha só o alerta que Jesus traz para aquela igreja. Jesus fala para eles assim abertamente: olha, vocês hão de sofrer sim, vocês serão aprisionados, vocês serão jogados na prisão para sofrer por um período. Então, Jesus fala para eles: vocês vão ser presos, vocês passarão um bom tempo preso, assim como o apóstolo Paulo, que passou muitos períodos de prisões, os próprios discípulos, né, muitos deles passaram nas prisões, os seus ministérios, né, os ministérios de cada um foram períodos de prisões, período de viagens, mas também de muito tempo de prisão. Paulo passou muito tempo aprisionado, tanto que a sua morte, quando Paulo foi executado, ele estava preso em Roma. Então Paulo ficou esperando, aguardando a sua morte ali em Roma. Ele escreve uma das suas mais belas cartas ali na prisão de Roma. Ele escreve ali a Timóteo, 2 Timóteo. No finalzinho de Timóteo, no capítulo 4, Paulo, ele diz: olha, o tempo da minha partida está próximo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele sabia que o tempo estava próximo, que ele iria padecer, mas a certeza que ele carregava com ele era de que a coroa da vitória estava preparado ali naquele grande dia a qual o justo juiz, o Senhor Deus, daria para ele quando ele chegasse lá. Então, o quarto ponto aqui que nós iremos abordar, que nós iremos falar aqui, é sobre a recompensa para quem vencer. Então, olha só que coisa linda, olha só que coisa maravilhosa. Entre todos os sofrimentos, entre todo o sofrimento que nós passamos, ou que nós iremos passar, ou que nós estamos passando, uma certeza nós temos: a vitória ela é certa. A vitória ela é certa. Ainda que essa vitória ela não seja aqui, ainda que nós não alcancemos essa vitória aqui, mas de uma coisa nós temos certeza: naquele grande dia, como Paulo diz, olha, naquele grande dia a coroa me está guardada, a qual o justo juiz me dará naquele grande dia.
Então, nós temos a certeza que há uma recompensa. Se essa recompensa não for nessa vida, mas lá no porvir, essa recompensa nos será um galardão de vitória. Nós estamos ansiosos, nós estamos aguardando essa vitória tão maravilhosa. Essa vitória, esse galardão, essa bênção, né? Essa bênção ninguém pode tirar de você. O inimigo não pode roubar. O inimigo, os homens, os invejosos, né, a oposição, ninguém pode tomar de você, porque essa vitória, essa bênção é a mais importante. Ela é a mais importante. Essa é a verdadeira vitória que Deus tem para você. Olha só, para aquele que perderem a vida por amor de Cristo, ganhará a vida eterna. Mateus 16, vamos ler aqui, Mateus 16, 25, quero ler aqui com você, Mateus 16, deixa eu achar aqui, Mateus 16, verso 25, ele diz assim, vamos ver aqui, Mateus 16, verso 25 diz assim, ó, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveito ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Então, olha só que coisa maravilhosa e importantíssima que nós aprendemos. Aquele que quer ganhar a sua vida, que quer ter a sua vida como recompensa aqui, esse já perdeu, esse já está perdido, porque ele está mais preocupado em viver bem aqui e não está cuidando do porvir, daquele dia maravilhoso, daquele grande dia, o dia de encontrar com o Senhor, quando você se apresentar diante de Deus e você estiver com as suas mãos calejadas, machucadas, feridas pelo o trabalho, por tudo aquilo que você se desprendeu para estar fazendo, para estar aqui fazendo para Deus. Agora, aquele que quiser ganhar aqui, esse já perdeu, mas aquele que perder a sua vida, aquele que perder tempo, aquele que perder, deixar de fazer uma história, deixar de fazer uma família, ou o que seja, aquele que perder qualquer coisa nesta vida, ele ganhará ali na vida eterna, ele ganhará no porvir. Por quê? Porque Deus está olhando e ele há de recompensar todos aqueles que perder aqui nessa terra. Aqueles que conseguem a vitória não sofrerão o dano de passar pela segunda morte. Então, olha só que coisa, gente, olha só que coisa maravilhosa. Aquele que conseguir passar por esse período, conseguir sair lá na frente vencedor, esse não sofrerá o dano da segunda morte. A promessa de Jesus para a igreja de Esmirna não era que eles iriam escapar, que eles iriam ser salvos ali daquele período da morte, ou até mesmo ali da boca dos leões, pois muitos morreram ali nas arenas do Império Romano, ali foram entregues para leões, mas muitos ali que sofreram ali a Inquisição, muitos que passaram pela fogueira, muitos que morreram pela espada, muitos que foram degolados, outros que foram arrastados, como um dos discípulos que foram arrastados por carros puxados de cavalo, outros que foram cortados ao meio, muitos sofreram, muitos apóstolos, discípulos, profetas sofreram por amor do Evangelho. E esses que passaram por isso, esses não sofrerão o dano da segunda morte. O que significa isso? Esses não morrerão pela segunda vez. Por quê? Porque
não existe somente apenas a morte do corpo, existe também a morte eterna, que é o lago de fogo e de enxofre, aonde o bicho não morre e ele vai passar o resto da eternidade lá. Isso é considerado a segunda morte. Então, não é algo literal, não é algo literal, uma morte literal, mas é algo espiritual, é algo que você vai passar o resto da sua eternidade longe do Senhor, no lago de fogo e enxofre, sendo condenado pela eternidade. Aí alguém pode dizer, mas que Deus é esse que condena as pessoas à eternidade? Deus não condena ninguém. Deus, ele não condena os seus filhos, pelo contrário, existe a vida e a morte, o bem e o mal. Aí ele coloca para você: escolhe, pois, a vida para que vivas. Então não é Deus que lança o homem no inferno, não é Deus que direciona o homem ao inferno, é o homem que escolhe a condenação, é o homem que faz a sua escolha final. Então, no meio de tudo isso, no meio de todas as coisas que nós escolhemos aqui, o meio de todas as coisas que nós vivemos, venhamos a fazer, escolher, fazer qualquer tipo de coisa, Deus, ele não nos proíbe, mas existe uma consequência para os nossos pecados. No último dia, naquele grande dia, haverá uma consequência. Então, que nós possamos aprender aqui com essa carta aqui, tá? Então, que essa carta ela venha nos ensinar, que essa carta ela nos venha ensinar muitas coisas. Primeiro, Jesus já nos advertiu das aflições. Então Jesus ele vem nos advertindo, nos dando advertência, na verdade, mas, né, nos dando advertência a respeito das aflições. Ele diz assim, ó, no mundo tereis aflições. Então Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. João 16, verso 33. Vocês serão entregues à morte por causa do meu nome. Mateus 24, verso 9. Então, olha só, Jesus não disse que seria fácil. Jesus não disse que seria um mar de rosas. Jesus falou assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus também disse, vocês serão entregues à morte por causa do meu evangelho, por causa do meu nome. Mateus 24, verso 9. Vocês serão aborrecidos pelo mundo. João capítulo 15, verso 18. Os que querem viver piamente com Cristo sofrerão perseguições. 1 Timóteo capítulo 3, verso do 1 ao 12. Então, tudo isso, todo esse sofrimento aqui, ele tem um fim. Ele tem um fim. E quando tudo isso passar, você estará gozando da vida eterna. Vale a pena sofrer como a igreja de Esmirna. Vale a pena passar pelo Calvário. Vale a pena passar pelo deserto. Vale a pena passar pela prensa. Vale a pena ser esmagado. Vale a pena sofrer por amor ao Evangelho, porque é mais fácil nós sofrermos agora e mais difícil deixar para sofrer lá na eternidade. Então, sofrer por amor a Deus agora, nós teremos com Ele a vida eterna, mas sofrer ou gozar dos prazeres do mundo sem Cristo agora é deixar para morrer, para sofrer lá na eternidade. Então faça a tua escolha. Faça a sua escolha naquilo que você quer. Você quer viver os prazeres dessa vida hoje e sofrer na eternidade, ou você quer sofrer por Cristo hoje e gozar a eternidade com Ele? Então, que Deus possa abençoar você. Se você gostou aqui da explicação aqui, né, dessas temáticas aqui dessa carta, de tudo isso que essa carta aqui, a Igreja de Esmirna tem nos ensinado. Se você gostou dessa lição, dessa videoaula aqui, você pode estar nos acompanhando aí nos próximos vídeos. Então, não se esqueça, se você quer saber mais sobre as próximas cartas, os próximos acontecimentos, eu te convido aqui para deixar a sua inscrição aqui no canal. E olha só, gente, vou estar aqui deixando para você aqui em cima
tá? Vou estar deixando aqui outros vídeos aqui que nós fizemos, tá bom? Aqui no Cards aqui, e você pode estar acompanhando aqui nos próximos vídeos aí e outros vídeos também que nós iremos postar, beleza? Então que Deus possa te abençoar e até a próxima semana, se Deus quiser, com mais um vídeo, se Deus quiser, aqui da série, beleza? Deus abençoe e até lá.